De volta com o Bandeirantes Acontece para a nossa entrevista de todas as tardes e para falar de algo que diz respeito às suas rotinas aí na tua vida. Porque dados divulgados pelo IBGE mostram que o setor do comércio teve uma queda importante no mês de agosto de 3,1%. 3,1% no volume de negócios no comércio. E um patamar para o mês de agosto é um número que não acontecia desde o início dessa série de pesquisas do IBGE, do ano 2000, e voltamos ao patamar de julho de 2020. E julho de 2020 a gente ainda não estava no caos absoluto, porque nós estávamos há 3 meses, 4 meses envolvidos na pandemia, mas já havia ali algo importante acontecendo. Nós vamos falar sobre os dados do comércio e as perspectivas com o Rodolfo Tobler, que é coordenador da sondagem de comércio da FGV. Oi, Rodolfo, como é que vai? Boa tarde. Oi, Rodolfo, tudo bem? Tudo tranquilo com você. Tudo bem. Rodolfo, como é que quando os números do IBGE são divulgados, e nesse caso falando de comércio, a gente sempre tem que apontar para frente, pensar, tudo bem, mas o que vai acontecer mais adiante? E a gente vive e esse número é de agosto, a gente vive um cenário de inflação importante, a renda fragilizada, o número de desempregados enorme, apesar de uma redução no último CAGED divulgado. Eu estou falando de perspectiva. A perspectiva para frente é tão preocupante quanto esse resultado de queda de 3,1 divulgado pelo IBGE? A perspectiva não é muito favorável para o setor do comércio agora para os próximos meses. Acho que é importante contextualizar esse resultado de agosto, que ele teve uma influência muito grande no segmento chamado Outros, que é onde ficam aquelas lojas que não são classificadas, que ficam no grupo, porque houve um aumento muito grande desse grupo em julho e agora uma redução muito grande. Então houve uma antecipação de compras nesse período, mas isso não quer dizer que o resultado seria bom se a gente tirasse esse segmento, por exemplo. Esse resultado de agosto já mostra uma desaceleração do consumo. A gente vem observando que o consumidor anda muito cauteloso. E eu acho que tem 2 fatores que pressionam muito essa cautela do consumidor. O primeiro deles é a inflação, como você falou, naturalmente acaba pressionando o orçamento das famílias, em especial as famílias de renda mais baixa, e também o mercado de trabalho. Esse ano a gente não tem um auxílio emergencial tão grande quanto teve ano passado. As famílias não estão conseguindo recuperar sua renda porque o mercado de trabalho tem reagido de uma maneira muito lenta e a perspectiva para os próximos meses ainda é de uma continuidade dessas turbulências. A inflação não vai sumir no curto prazo. O mercado de trabalho também não tem sinal ainda de que vai ter uma recuperação muito forte nos próximos meses. Então, naturalmente, a gente observa o consumidor mais cauteloso, em especial também para o setor do comércio, porque agora ele tem uma certa concorrência com o setor de serviços que ele não tinha no ano passado. No ano passado, o setor de serviços tinha umas restrições muito mais fortes, principalmente bares, restaurantes, atividades turísticas. Agora as pessoas também têm outras possibilidades de consumo, então tudo isso acaba jogando um pouco contra para o setor do comércio, que deve ter agora ainda um período um pouco mais complicado até o final do ano. Rodolfo, boa tarde. Em relação a 2019, porque claro, né, todos os números que forem comparados aí com 2020, eles serão atípicos, né? Mas em relação a 2019, tem havido um crescimento real nas vendas do comércio, mesmo com essa queda importante em agosto? A gente ainda está acima do nível pré-pandemia. Acho que esse é um resultado ainda que é importante, por mais que tenha tido uma queda forte agora no mês de agosto, o patamar do indicador ali, do volume de vendas real, ainda está acima do nível de 2019, só que o grande problema nesse resultado é porque agora a gente tem que olhar também dentro do próprio setor. Essa recuperação que vem ocorrendo desde 2020, ela não é igual entre os segmentos. Então a gente olha o segmento de veículos, motos e peças, combustíveis e lubrificantes, tecidos, vestuário e calçados, material de escritório e informática, eles ainda estão abaixo do nível pré-pandemia. Então, de fato, hoje a gente se encontra o dado agregado, né, o volume agregado acima de 2019, mas tem muitos segmentos dentro ali que estão sofrendo bastante ainda e deve ter ainda mais alguns meses para conseguir voltar àquele patamar. Rodolfo Tobler, nós vimos no ano passado, começo deste ano, aquela cena triste, dramática até, pelo impacto social, né, econômico, de portas sendo cerradas ali, não por conta da quarentena, mas por conta da inviabilidade de continuar com o negócio. Muita gente simplesmente fechou as portas. Já é possível mensurar, já há uma inversão disso, novos negócios estão sendo abertos, ainda há cautela.
O que a gente pode dizer, pelo menos por enquanto, parcialmente, é claro, não são números definitivos, do impacto da pandemia no comércio? Ainda não tem um balanço muito definitivo do real impacto que a pandemia trouxe para o setor do comércio, mas com certeza a gente já observou até nos dados da sondagem do comércio da FGV que a gente calculou, que as empresas de menor porte sofreram, elas são justamente as que têm mais dificuldade de acesso a programas, acesso a crédito, também são as que têm menor fôlego, mas o que a gente observa de fato é que o cenário no momento é melhor do que aquele observado no início da pandemia no ano passado e também nesse ano, quando a gente voltou a ter medidas restritivas, mas para que a gente consiga manter esse cenário ainda ligeiramente favorável, é muito importante que se mantenha o controle da pandemia de cada vez melhor para que não seja necessário novas medidas restritivas. Se de fato ocorrer novas medidas restritivas, se a gente precisar ter o vírus com essa necessidade do isolamento social, aí sim a gente pode ter novos problemas e ser um impacto muito mais profundo. Rodolfo, uma última da minha parte. Claro, você explicou, há uma causa técnica aí para esse desabar, né? Porque há uma queda importante em agosto, ainda mais no cenário que temos. Mas considerando, claro que muita coisa, a gente tem uma perspectiva, não sabe exatamente o que vai acontecer. O dólar, que continua subindo, a crise energética, o problema do fornecimento de insumos, de material, inclusive para a indústria, muita coisa que está faltando no comércio, porque a indústria não consegue produzir, e não é um problema só do Brasil, há um problema global, né? E ao mesmo tempo, expectativa de investimento, crises políticas, há um somatório de fatores aí que tem de ser considerado. Mas você acha que isso aí foi um ponto fora da curva, como dizem, ou nós podemos nos preocupar que agosto tem indicado uma tendência para os próximos meses? Na minha opinião, realmente agosto traz um sinal de alerta, sim, para o setor do comércio e da atividade econômica como um todo. A gente observou também semana passada o dado da indústria, também um dado mais fraco do que o esperado. Então, de fato, liga o sinal de alerta. E, na minha opinião, acho que tem realmente, a gente se preocupou muito com a pandemia, isso é óbvio e claro, tinha que se preocupar com a pandemia. Mas agora a gente está observando que tem outros problemas, não é só a questão do isolamento social, do fechamento de estabelecimentos. A pandemia deixou outras marcas, então a gente vê essa questão da inflação, da crise hídrica, a necessidade de subir juros, todos esses fatores que impactam diretamente a atividade econômica no Brasil. Então não vai ser diferente para o comércio. A gente vê que tem fatores de turbulência, como você falou, não só necessariamente do Brasil, tem muitos fatores que são globais, se discute a inflação global, se discute a escassez de matéria-prima, mas também a gente tem turbulências econômico-políticas aqui no Brasil que também contribuem para adicionar ainda mais incerteza nesse cenário de recuperação da economia brasileira. Então isso tudo, considerando todos esses fatores, a gente liga o sinal de alerta sim para qual vai ser o real ritmo de recuperação agora, não só do comércio, da economia brasileira, e com certeza essas turbulências jogam no contrário, né? Elas acabam pesando para ser cada vez menor o crescimento nos próximos meses e também no próximo ano. Rodolfo, a última da minha parte aqui também. Quando o consumo é baseado em estímulo, né, as pessoas se sentem motivadas e vão adquirindo. E isso vai para todas as frentes. E aqui, de toda essa lista de setores impactados por essa queda, ou de que forma eles participam nessa queda, envolve tudo, né, na vida da pessoa, de produto de limpeza, de comida, de carro, de roupa, e roupa vai desde algo caro até um par de meias, enfim, tudo isso. Mas a gente vive uma questão agora, do cara ter que decidir se na esteira do supermercado, ou ali na boca do caixa, ou na vendinha perto de casa, essa vendinha que só foi viável por causa, muitas delas, do auxílio emergencial lá atrás, e como você citou, é muito menor agora do que foi. Quando a pessoa percebe que a comida já não entra na esteira ou entra em quantidade menor na esteira, esse processo que envolve a alimentação da família desmotiva todos os outros processos de compra e isso também gera um impacto da desmotivação das pessoas para qualquer outro tipo de consumo? Com certeza isso acontece, é algo que a gente tem observado isso nos últimos meses também. As pessoas acabam priorizando o que é essencial para o dia a dia. Elas deixam realmente postergando seus gastos com o que não é essencial, que não é necessário para a sua sobrevivência. Também acho que, a favor disso, ano passado, a gente teve um auxílio emergencial que foi bastante abrangente, muitas pessoas conseguiram acesso.
Então houve também um consumo de outros itens que não eram tão essenciais naquele momento, e muitas vezes não são itens que você faz muitas vezes, já teve gente que trocou seus eletrodomésticos, já fez pequenas obras, enfim. Isso não são gastos que acabam sendo tão recorrentes. Mas o que a gente tem observado hoje, que já chegou até nesse resultado de agosto, é até o setor de hiper e supermercados, que são considerados bens essenciais, já mostrando alguma queda. Então, além das pessoas estarem com menor poder de compra, porque não tem um auxílio emergencial do mesmo tamanho, o mercado de trabalho não tem reagido, também tem a inflação que acaba pressionando e fazendo com que o consumidor tenha que fazer escolhas dentro dos seus próprios itens essenciais. E o que a gente tem observado é que até o setor de hiper e supermercados começa a sofrer esse impacto, porque as pessoas acabam buscando itens de menor valor para poder consumir, para poder compor a sua cesta. Então, de fato, esse é um problema. A gente espera que o mercado de trabalho consiga reagir de uma maneira um pouco mais rápida para que essas pessoas possam voltar a receber seus rendimentos, mas o que a gente tem visto é que essa recuperação também do mercado de trabalho tem sido com rendimentos um pouco mais baixos do que eram antes. Então, naturalmente, essa pressão no orçamento das famílias também continua sendo, não estamos perto ainda de voltar àquele nível pré-pandemia na questão da renda da família. Rodolfo Tobler, coordenador da sondagem de comércio da FGV. Rodolfo, muito obrigado pela atenção, prazer conhecê-lo aqui no ar, participando da nossa programação. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e espero que numa próxima até com dados mais positivos. Tomara. Um abraço para você. O Quinto Sinal está marcando 4h30. Rede Bandeirantes de Rádio.